econômico. Eu, se sou presidente, e eu não estou dizendo pro Bolsonaro fazer isso, porque eu não tenho que aconselhar ninguém. Eu estou dizendo assim, eu, se fosse presidente, não reconheceria o resultado das eleições. Por quê? Mas Paulo, então é o seguinte, não faz isso, se as eleições não foram isonômicas, se as reeleições não foram isônomas ou isonômicas, se não for, você tem a obrigação moral de não reconhecê-las. Isso não se trata de... Você não tem que atuar com o sistema podre. Você não tem... Agora, não significa, Paulo, só para concluir, para não ser mal interpretado, não significa que ele não deva fazer a transmissão de poder, que eu acho que independe dele. Eu estou dizendo que, pessoalmente, ele tem o direito... Ora, e eu vou usar um exemplo dentro de casa. Não implica a não transmissão do poder. A não transmissão do poder é um outro assunto. Só para deixar claro. Não, pra ninguém dizer que eu estou pegando aqui dar um golpe, alguma coisa do tipo. Eu entendo o que você está falando. Eu só acho, Paulinho, você sabe que, aqui a gente discute numa boa. Eu tenho uma admiração por o Bolsonaro não deveria reconhecer esse processo. Eu já acho que o Bolsonaro deveria reconhecer outras coisas. A primeira coisa que ele precisa reconhecer é de que mais brasileiros optaram por um outro candidato. Mais brasileiros o recusaram e o rejeitaram. Independente se este outro candidato é um candidato no qual a gente goste ou a gente não gosta. Nós não estamos discutindo aqui preferências. Nós estamos discutindo aqui um sistema que pode ter seus erros, pode ser complexo, mas que minimamente deu a mim e a você o direito de escolher. Desculpa, Paulo. Nós tivemos o direito de escolher. Sim, da mesma maneira como vocês não reconhecem o sistema, vocês precisavam reconhecer que o Bolsonaro foi um mau presidente. E é por isso que os brasileiros não o reelegeram. É por isso. Vocês precisam reconhecer isso. Quando o Bolsonaro falava que não era coveiro, quando o Bolsonaro brigou e comprou aquela briga desnecessária da pandemia. O PT foi Jair Messias Bolsonaro. Então assim, nós temos que reconhecer as coisas e ser honestos, turma. Não é só não reconhecer o processo. Não é reconhecer o processo, tem que reconhecer os erros do bolsonarismo. O bolsonarismo errou e tá pagando por isso, porra. Não foi as perseguições, né? Com certeza. Que perseguições, Paulo Matias? Eu tô voltando hoje, Paulo. O Bolsonaro perdeu todas as mulheres na pandemia. A mulherada rejeitou o Bolsonaro por causa disso, porra. Não são as mentiras da mídia. Nós temos que ter dois reconhecimentos. Contra, Paulo. Que sistema contra? Que sistema contra? Escuta, quem soltou o Lula? O STF. Que é composto por quem? Alexandre de Moraes. Não, que é composto por Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, que votou a favor da liberação e da soltura do Lula. Pô, gente. Colocou petista na PGR. Vamos parar com isso, meu. Vamos discutir sério aqui. Que o Lula... Esse vídeo aqui, feito quase sem voz, é para marcar o dia em que eu e você nos damos conta de que estamos vendo a história sendo feita, vendo a história sendo escrita. Goste você ou não do candidato, agora futuro presidente do país, Lula. Goste você ou não, concordando você ou não, não interessa a tua opinião sobre o Lula, sobre o STF, sobre TSE, sobre urna eletrônica, sobre pesquisa de eleições. A tua opinião sobre essas coisas não muda o fato em que acontece nesse país. E a minha opinião, ela também indifere do número que eu apertei na urna. Porque o fato é que teve um candidato que foi preso e que teve as condenações anuladas, teve o seu processo inteiro anulado. E ele sai da cadeia e vira presidente da República pela terceira vez. Goste você ou não, a sanidade venceu por 2 milhões de votos, o que é pouco, mas já é alguma coisa. Tendo o cenário que a gente viveu, tendo tudo que passou, tendo todas as máquinas do Estado sendo utilizadas e abusadas pelo Bolsonaro para que se conseguisse uma reeleição. Goste você ou não, é um momento histórico, porque o PT se consolida ainda mais como um partido político que é, na verdade, o mais importante da história democrática do país. O partido que se opõe a esse tipo de líder que quer, na verdade, ser autoritário. Esse tipo de líder que quer vencer pelo roubo, pelo golpe, saindo, como o Bolsonaro gosta de dizer, das 4 linhas que ele diz que não saiu. Mas, de novo, isso também não é a minha opinião ou a tua. Você tem que ir buscar ler e ouvir especialistas. E eu tô repassando para você. O Bolsonaro jogou fora dessas 4 linhas que ele disse o tempo inteiro. Ele cometeu crime eleitoral durante as eleições inteiras. Ele tirou verba de onde tinha e de onde não tinha para redirecionar um canhão
de dinheiro do Estado, da máquina do Estado. Não só dinheiro para tentar converter em voto, mas a força do Estado, de força que mata. A força do Estado que dá medo de colocar aqueles que eles se infiltraram, tanto na Polícia Federal como na Polícia Rodoviária Federal, foram pra rua para tentar causar, para tentar interferir, atrapalhar o andamento democrático das eleições nesse país. Isso é que são os fatos e por isso eu tô sem voz. Porque eu tava gritando, comemorando a vitória da democracia, a vitória contra o ódio, a vitória contra essa intolerância, a vitória contra a violência com jornalista, a vitória pela o mínimo, o que resta nessa sociedade de sanidade, para que a gente não caia nesse surto de ódio, para que a gente não caia nessa espiral do mal. É por isso que eu tô sem voz. Se você inclusive caiu aqui pela primeira vez, clica no botão do gostei ou do não gostei e aproveita para se inscrever no canal para que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui, até para que a gente possa falar sobre tudo que vai acontecer daqui até o 1º de janeiro, o dia em que o Bolsonaro tem que passar a faixa pro Lula. O dia em que o Bolsonaro vai ter que falar alguma coisa, porque até então ele está em silêncio. Não reconhece a derrota, não reconhece a vitória do adversário. Os aliados políticos do Bolsonaro, que se dizem comentaristas e tudo mais, estão por aí inclusive dizendo que ele não deve nem reconhecer as eleições, que essas eleições elas foram fraudadas, exatamente como nos Estados Unidos. Tem gente dizendo que ele não tem que reconhecer. Moralmente ele não é obrigado a reconhecer. E quando é cobrado pelos próprios âncoras do veículo que é bolsonarista, dá um pé atrás. Porque senão tá incitando golpe. E tá incitando golpe. Tanto é que tem gente na rua já. E não tem mais gente na rua trancando o livre, né? Porque as pessoas viviam reclamando de o meu direito de ir e vir. Esses bolsonaristas que gritam por preservar a democracia estão na rua pedindo ditadura. Esses que ficam gritando liberdade de expressão miram na cara arma quando alguém se expressa, contrário a eles. Esses que gritam que querem liberdade de ir e vir estão trancando o ir e vir das pessoas democráticas, de quem aceita o resultado das eleições. Esses que estão falando de censura, porque não tem mais liberdade de expressão, são os que querem calar, são os que querem censurar, são os que estão revoltados e de luto pelo país. E não fizeram luto por 700 mil mortos, não fizeram luto pelo descaso do Bolsonaro, não fizeram luto pelas pessoas que eu perdi na pandemia, não fizeram luto pelas pessoas que você perdeu na pandemia, não fizeram luto nem quando eles perderam pessoas da própria família. O velho da van fez o que fez, mesmo perdendo uma pessoa muito próxima da família. Ele chegou ao ponto de ir pro Twitter e mentir lá no médico. Esse que fez teste em humanos sobre essa história de todo mundo tem que pegar a doença, que aí pronto, a vacina é a doença. Como disse um candidato bolsonarista, na época eles não sabiam de nada, mas eles estavam testando. As denúncias da ex-mulher do Pazuello estão aí. Ela fala das festinhas que o Pazuello estava dando enquanto tinha gente morrendo. E a preocupação dele era comprar saco preto para ensacar corpo. É contra isso que se venceu por 2 milhões de votos de diferença. Pouco. Pro nível de violência, pro nível de descaso com o outro, pro nível de intolerância, pro nível de realmente de vontade de sair armado para reivindicar aquilo que teoricamente é direito deles. Muito pouco a diferença, mas o suficiente para a democracia respirar. E a gente tem que tomar cuidado, porque são 4 anos e todos esses que votaram a favor desse projeto do Bolsonaro
vão continuar aí. Vão continuar aí e vão continuar sendo usados, enganados. Porque os líderes, Bolsonaro, os filhos dele, essa galera, toda essa gangue, eles vão continuar aí, semeando, plantando e disseminando essa ideia. Não pense você que acabou. Acabou esse momento de desespero. Acabou o momento de estar na beira do abismo. A gente deu uns passos para trás. E se a gente não ficar vigilante, se a gente não cuidar, se a gente não se posicionar, se a gente não começar a fazer aquilo que a gente já deveria ter feito, ou seja, corrigir o curso da história, porque por um tempo se calou, por um tempo se fez vista grossa, por um tempo fez de conta que não estava acontecendo, aceitaram. Se a gente não ficar vigilante, isso volta. E isso volta com mais força. O PT conseguiu mais uma vez se consolidar como, na verdade, o único partido político de verdade. Vence as eleições com um projeto que tem muita gente junto. Vence um projeto que é um Brasil realmente que clama por democracia, que clama por uma volta de convivência, né? Aquela convivência, ponto. Não tem nenhum adjetivo para colocar nisso. Convivência, de poder conviver com o outro, de não sair com medo na rua, de não sair com medo por usar uma cor, por usar uma bandeira, por usar a cara de alguém, de não ter medo de se manifestar, de não ter medo de se manifestar e ter alguma consequência, de perder o emprego, ou de ser ameaçado de novo, porque é com muita frequência. Vence a vontade de ser feliz, vence a esperança. E a gente está vendo a história ser escrita. E a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Porque para tentarem modificar a história é sempre muito fácil. Eles tentam o tempo todo. Se a gente não ficar vigilante, volta a acontecer. Que bom que eu tô sem voz. Que bom que eu consegui gritar e comemorar pela democracia desse país e gritar também de desespero por aqueles que gritam luto. Luto por um resultado das urnas. Democrático, defendendo a paz, defendendo o encerrar dessa política que mata outras pessoas. A gente precisa continuar vigilante, mas que bom que a gente teve essa vitória e esse respiro. Tem outros 2 vídeos aqui, se você quiser continuar assistindo, você pode se inscrever no meu canal, deixar o teu comentário sobre a tua opinião desse momento em que o país vive. Até um próximo.